Existem 3 sinais claros de que vocês dois se desejam. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Esta mensagem é para você. Para a pessoa que se pergunta, será que ele me quer? Será que ela sente o que eu sinto? Será que estou inventando tudo isso? Não, você não está imaginando. Seu coração está tentando te dizer algo real e muito raro. Ao longo de décadas acompanhando pessoas em consultório, observei que existem sinais poderosos de que duas pessoas se desejam de forma profunda e silenciosa, mesmo quando o medo, a distância ou o orgulho as impedem de falar. Vamos olhar com mais atenção. O primeiro sinal é que você sente a energia da outra pessoa, mesmo quando ela não está por perto. Quando duas almas se desejam, a ligação entre elas não depende de mensagens, ligações ou de estar no mesmo lugar. Ela vai muito mais fundo do que isso. Você acorda com essa pessoa na cabeça, você adormece pensando nela, você passa o dia e de repente o rosto dela aparece nos seus pensamentos sem nenhum motivo aparente. O que observo clinicamente é fascinante. Isso não é obsessão, é uma atração energética silenciosa. Quando duas pessoas estão profundamente conectadas, elas percebem os estados emocionais uma da outra de formas que a lógica não consegue explicar completamente. Se ela está triste, você sente um peso. Se ela está estressada, sua mente fica agitada. Se ela está pensando em você, você sente como se algo puxasse suavemente o seu coração. Isso não acontece com qualquer pessoa. Só acontece com aquela cuja presença ressoa com a sua de uma forma muito particular. O nome dela parece aparecer em todo lugar. Você ouve uma música que te lembra dela, vê alguém parecido na rua, olha para o celular esperando que ela tenha mandado uma mensagem. Seus estados de humor se conectam de formas sutis. Você sente um calor quando ela está pensando algo carinhoso sobre você. Você se sente inquieto quando ela sente a sua falta. Esse é um fio invisível que você não consegue tocar, mas sente lá no fundo. Se você percebe a energia dela sem esforço, se ela aparece nos seus pensamentos espontaneamente, isso é uma conexão verdadeira. Algo dentro de você está respondendo a algo dentro dela. O segundo sinal é que vocês dois tentam esconder os sentimentos, mas falham todas as vezes. Quando duas pessoas realmente se desejam, elas não precisam admitir isso com palavras. As atitudes, os olhos, a linguagem corporal e os silêncios admitem tudo. O engraçado é que os dois ficam tentando guardar segredo, mas não conseguem, porque o coração mostra a verdade. O contato visual dura mais do que deveria. Quando ela olha para você, não é uma olhadela rápida. Ela para, olha fixo e desvia o olhar depressa, como se tivesse se pegado fazendo algo que não deveria. Você faz a mesma coisa. Os olhos dizem a verdade que a boca tem medo de falar. Existem também os pequenos hábitos nervosos. Ela age normalmente com outras pessoas, mas perto de você, de repente arruma a roupa, toca o rosto, respira diferente, sorri de um jeito tímido ou fala rápido demais. Isso não é acaso, é o corpo reagindo a alguém que deseja. Vocês dois seguram as emoções. Você quer mandar uma mensagem, ela quer te mandar uma mensagem. Você quer dizer algo carinhoso, ela quer te dizer o quanto se importa. Mas os dois escolhem ficar em silêncio. Não porque não sentem nada, mas porque sentem coisas demais. Vocês notam os pequenos detalhes um do outro. Você conhece o som da voz dela. Você percebe quando algo está errado. Você lê nas entrelinhas do que ela diz e ouve a hesitação no tom dela. Você sente a alegria ou a decepção dela sem ela precisar de uma palavra sequer. Isso não é uma amizade comum, isso é uma consciência emocional profunda que só aparece quando dois corações se desejam.
Você tenta se afastar, mas não consegue. Você se diz para seguir em frente e ela tenta se distrair, mas algo continua puxando os dois de volta. Pode ser uma música, uma lembrança ou o medo de perder o outro. Vocês se afastam, mas acabam se aproximando de novo. Fingem não se importar, mas no fundo, os dois realmente se importam. Esse é o amor escondido que se recusa a ficar na escuridão. O terceiro sinal é um sentimento forte de que vocês foram feitos para estar juntos. Esse é o sinal mais poderoso de todos. Não é só química ou uma simples paixão. É um sentimento profundo de que essa pessoa deveria ter um papel muito importante na sua vida. Você não sabe como nem porquê, mas simplesmente sabe. Toda vez que vocês conversam, o tempo parece sumir. 5 minutos parecem 5 segundos. As conversas fluem sem esforço e o silêncio se sente confortável. Você não precisa fingir ser outra pessoa, você é você mesmo e ela também é. Você se sente seguro com ela, tanto emocional quanto fisicamente. Seu coração se sente em paz quando ela está por perto. Você se sente visto, compreendido e valorizado de um jeito que raramente acontece com outras pessoas. As almas de vocês conversam sem usar palavras. Às vezes você olha para ela e 1000 sentimentos passam em um único segundo. Às vezes ela olha para você e você se sente exposto de uma forma bonita. Isso é uma conexão profunda, não uma atração superficial. Você imagina um futuro com ela sem nem tentar. Ela aparece nos seus pensamentos quando você pensa em ser feliz. Você se pergunta como seria a vida com ela, não como fantasia, mas porque sente falta do calor que ela transmite. Ela faz a mesma coisa. Mesmo que não demonstre, ela pensa em você nos momentos de silêncio à noite. Quando a vida fica difícil ou quando ela pensa no futuro, o seu nome aparece no coração dela. Vocês dois sentem que algo está inacabado. Mesmo que estejam longe agora ou que a vida esteja complicada e o momento não seja o certo, existe a sensação de que a história de vocês ainda não terminou. Você sente que algo mais está esperando. Essa pessoa não é só mais uma pessoa, ela é alguém que a sua alma reconhece. Uma mensagem direta para você. Se você sente esses sinais com força, se o seu coração reage ao nome dela, se a sua alma sente algo profundo e difícil de explicar, então ouça com atenção. Ela também te quer, ela também te sente, ela também pensa em você. Mesmo que esteja quieta ou agindo como se tudo fosse normal, ela está tentando esconder. Às vezes, as maiores histórias de amor começam em silêncio, com duas pessoas com medo demais de falar em voz alta, mas a verdade já está lá, visível nos olhos, na energia e na atração que vocês dois sentem. Você não está inventando essa conexão. Você sente, ela sente e algo entre vocês sente. Alguns vínculos não são feitos apenas por escolha, são construídos ao longo do tempo, da experiência compartilhada e de uma sintonia que vai além do que conseguimos nomear racionalmente. O que você está sentindo agora é uma dessas conexões raras. Se você quer aprofundar essa jornada comigo, de entender o que acontece dentro de você, nos seus relacionamentos e na forma como você ama e é amado, te convido a fazer parte do meu canal de membros aqui no YouTube. É um espaço mais íntimo, onde compartilho observações clínicas, reflexões e ferramentas que não trago nos vídeos abertos. Seria uma alegria ter você lá. Além desses 3 sinais, existe um nível mais profundo nessa conexão que precisa ser compreendido. Quando 2 pessoas são profundamente atraídas uma pela outra, o mundo ao redor começa a refletir isso de formas impossíveis de ignorar. Vocês passam por desafios parecidos ao mesmo tempo ou descobrem que estavam pensando a mesma coisa no mesmo instante. Isso não é coincidência, é sincronicidade emocional, um fenômeno que acompanho com frequência em minha prática clínica.
É um sinal de que os caminhos de vocês não estão apenas se cruzando, mas convergindo. Outra parte dessa jornada é a sensação de lar. Com a maioria das pessoas, você precisa usar uma máscara ou agir de um jeito específico para ser aceito. Mas com essa pessoa, o ar parece diferente. Quando vocês estão juntos, o barulho do mundo some. Você sente um alívio, como se tivesse finalmente parado de correr. Essa pessoa parece familiar, mesmo que você não a conheça há muito tempo. É um conforto que não pode ser fingido e uma paz que não se encontra em qualquer lugar. Porém, você também precisa entender o desafio desse vínculo. Muitas vezes, uma conexão tão forte traz à tona seus medos mais profundos. Você pode sentir vontade de fugir, porque a intensidade do sentimento te assusta. Ela pode fazer a mesma coisa. Por isso, existe com frequência um período de silêncio ou distância entre duas pessoas que se desejam profundamente. Isso não é falta de amor, é que o amor é tão grande que exige crescimento interior primeiro. A distância é, na verdade, uma ponte que te leva de volta a si mesmo, para que vocês possam se reencontrar como versões mais maduras. Confie no tempo da sua vida. Se a atração for real, ela não vai desaparecer. O tempo e a distância só colocam à prova os vínculos frágeis. Os verdadeiros, eles fortalecem. Se você está esperando um sinal para se aproximar ou para continuar acreditando, esse sinal é este. Sua intuição não está mentindo para você. A energia que você sente está sendo correspondida. Tenha paciência, permaneça aberto e mantenha o coração suave. A história ainda está sendo escrita e os melhores capítulos costumam ser os que exigem mais coragem para começar. Quando a conexão permanece forte mesmo depois de muito tempo, ela se torna algo mais do que um sentimento. Ela vira um caminho compartilhado. Um sinal importante é que vocês dois parecem crescer na mesma direção, mesmo sem estar conversando. Você se pega mudando hábitos, melhorando sua vida ou enxergando o mundo de forma diferente. E parte disso tem a ver com a influência que ela teve em você. Uma verdadeira conexão profunda age como um espelho. Ela mostra o seu próprio potencial e você faz o mesmo por ela, mesmo no silêncio. Você também vai notar que não consegue explicar essa pessoa para ninguém. Quando tenta contar para amigos ou familiares por que se sente assim, as palavras nunca parecem suficientes. Você consegue descrever o rosto dela, mas não consegue descrever como a energia dela se sente perto da sua. Isso acontece porque o vínculo é mais profundo do que a lógica. A maioria das pessoas procura alguém que encaixe em uma lista de características. Você encontrou alguém que encaixa em algo que está além disso. Por isso não consegue simplesmente substituí-la. Seu coração sabe a diferença entre uma distração e uma conexão verdadeira. Vai haver momentos em que você tentará fechar a porta nessa conexão. Pode tentar se relacionar com outras pessoas ou se ocupar com o trabalho. Mas não importa o quão longe você vá, algo sempre traz o nome dela de volta. Você pode ver um número, ouvir uma frase, ter um sonho que parece mais real do que a vida acordada. Esses são lembretes de que algumas histórias não foram feitas para ser esquecidas, foram feitas para ser vividas. A atração que você sente não é um peso, é um guia. Com o tempo, a pressão dos sentimentos guardados se torna grande demais para carregar. Um de vocês vai quebrar o silêncio, ou uma situação vai colocar os dois no mesmo espaço. Quando isso acontecer, a verdade vai sair, não porque foi planejado, mas porque não pode mais ser contido. O medo de perder a conexão vai finalmente ser maior do que o medo de ser vulnerável. Quando duas pessoas são feitas uma para outra, o universo não as aproxima apenas uma vez, ele continua as aproximando até que elas finalmente entendam. Confie no processo, o que é seu nunca passa definitivamente por você. Chegando a essa etapa, você vai notar que a sua intuição fica muito mais aguçada. Você pode se pegar pegando o celular instantes antes dela mandar uma mensagem,
ou começando a pensar nela exatamente quando ela pensa em você. Isso acontece porque vocês passam a vibrar numa frequência parecida. Não são mais dois mundos separados. São como dois instrumentos tocando a mesma melodia. Você também vai notar que para de ver essa pessoa como um sonho e começa a vê-la como uma realidade. Você não espera mais que ela pense em você. Você sabe que pensa. Essa segurança vem de um lugar de maturidade emocional, algo que acompanho com admiração nos meus pacientes quando chegam a esse ponto. Você percebe que todo o tempo passado separado não foi desperdiçado. Foi um período de preparação. Vocês dois precisavam aprender a se valorizar antes de conseguir valorizar verdadeiramente um ao outro. O silêncio não era um vazio, era uma sala de aula. Um dos sinais mais bonitos dessa etapa final é a sensação de reconhecimento completo. Quando vocês finalmente se falarem ou se virem de novo, não vai parecer um primeiro encontro, vai parecer um reencontro. Não haverá necessidade de longas explicações, porque as almas de vocês estiveram conversando o tempo todo. A tensão que antes te deixava nervoso vai se transformar em um conforto profundo. Você vai olhar nos olhos dela e ver a mesma jornada refletida de volta para você. Vai perceber que ela estava igualmente assustada, igualmente esperançosa e igualmente conectada a você. Esse é o momento em que o amor escondido se torna uma realidade visível. Vocês saem das sombras do talvez para a luz do sempre. A conexão que começou com um olhar silencioso e um coração acelerado finalmente encontra a sua voz. Você vai entender por que tinha que ser assim e por que tinha que ser ela. Quando o silêncio finalmente se quebra, o clima muda completamente. O peso que você carregava no peito por tanto tempo, de repente some. Aquela primeira conversa honesta parece uma represa se abrindo, deixando todas as emoções guardadas fluírem de uma vez. Você vai descobrir que os dois estavam guardando as mesmas lembranças e os mesmos pequenos detalhes. Vai perceber que enquanto você se perguntava se ela se importava, ela estava sentada no mesmo lugar, se perguntando exatamente a mesma coisa sobre você. Esse momento de verdade compartilhada é uma das experiências mais curadoras que uma pessoa pode ter. Ele prova que você nunca esteve verdadeiramente sozinho nos seus sentimentos. À medida que vocês começam a compartilhar as experiências, vão descobrir que os dois foram guiados pelos mesmos sinais. Pode ser que ela tenha pensado em te mandar uma mensagem centenas de vezes, mas parou por medo. Essa descoberta cria um novo tipo de confiança, uma confiança que vai além das palavras, porque é construída sobre o fato de que vocês se mantiveram leais um ao outro, mesmo quando estavam separados. Nessa nova etapa, a sua vida do dia a dia começa a mudar. A energia nervosa que costumava te deixar agitado se transforma em uma fonte estável de força. Ter essa pessoa como uma presença constante faz o mundo parecer um lugar mais amigável. Você não precisa mais gastar energia se perguntando ou tentando adivinhar. Em vez disso, pode usar essa energia para construir algo bonito juntos. Os seus objetivos e sonhos começam a se alinhar. Você percebe que é mais produtivo e mais criativo porque o seu coração está finalmente em paz. Esse é o poder de uma conexão de alma equilibrada. Ela não te esgota, ela te preenche. Com o tempo, você vai olhar para o período de espera com gratidão. Vai enxergar que a distância foi necessária para você crescer e se tornar a pessoa que é hoje. Se vocês tivessem se aproximado cedo demais, talvez não estivessem prontos para a intensidade desse amor. A jornada não era apenas sobre se encontrar, era sobre se encontrar a si mesmo através do reflexo da outra pessoa. Você está agora entrando em um capítulo de companheirismo profundo e propósito compartilhado. É aqui que a história real começa, onde dois corações avançam como um só e onde o destino que você sentiu há tanto tempo
finalmente se torna a sua vida de todo dia. Manter essa conexão profunda exige uma mudança de perseguir um sentimento para cultivar uma realidade. Continue falando com o coração. Crie o hábito de compartilhar os pensamentos conforme eles surgem, para que as velhas paredes do medo e do orgulho não tenham chance de crescer de novo. A intimidade verdadeira se mantém viva quando duas pessoas escolhem ser vistas exatamente como são, todos os dias. Lembre-se também de respeitar o espaço entre vocês. Mesmo que as almas estejam conectadas, vocês ainda são dois indivíduos com as próprias vidas. Um vínculo saudável não significa se perder na outra pessoa. Significa se apoiar mutuamente enquanto os dois crescem. Quando você dá a outra pessoa a liberdade de evoluir, o vínculo fica mais forte. Quanto mais você apoia a felicidade dela, mais ela reflete esse amor de volta para você. Outra chave para a paz duradoura é confiar na linguagem silenciosa que vocês desenvolveram no começo. Haverá dias em que a vida estará agitada e as palavras serão difíceis de encontrar. Nesses momentos, volte para a conexão que sentiam quando estavam separados. Um olhar simples, um toque, um silêncio compartilhado podem dizer mais do que qualquer discurso. Não são sempre necessários grandes gestos para provar o amor. Muitas vezes, são os pequenos momentos tranquilos que mantêm o fio entre vocês forte e vivo. Por fim, lembre sempre que vocês são uma equipe diante dos desafios da vida, não adversários um do outro. Quando as dificuldades chegarem, olhe para elas como testes da conexão e não como falhas no relacionamento. O vínculo de vocês já sobreviveu ao silêncio e à distância. Esse é a maior prova de força que existe. Use agora essa mesma força para construir uma vida de alegria e propósito. A história de vocês não é mais um segredo, é uma luz. Ao permanecerem fiéis à conexão que os uniu, garantem que o amor continuará crescendo e inspirando os dois pelo resto das suas vidas. Essa conexão faz mais do que simplesmente fazer você se sentir amado. Ela muda como você funciona no mundo. Quando você está alinhado com alguém que realmente combina com a sua alma, o seu poder pessoal começa a crescer. Você percebe que tem mais coragem para arriscar e seguir seus sonhos. O peso pesado de procurar e de se questionar foi tirado. Com o coração tranquilo e seguro, a mente fica livre para se concentrar no seu propósito. Você para de buscar validação de estranhos, porque tem uma fonte profunda e estável de apoio nessa pessoa. A fé que ela tem em você se torna um espelho que mostra a sua própria grandeza. Você também vai notar que o seu sucesso começa a vir com mais facilidade. Isso não é sorte. É porque a sua energia não está mais dividida. Antes, parte da sua mente estava sempre ocupada com o mistério dessa conexão. Agora, essa energia é redirecionada para os seus objetivos. Juntos, vocês se tornam uma força capaz de conquistar muito mais do que cada um conseguiria sozinho. A conexão também te ensina a lidar com o mundo com mais gentileza. Como você vivenciou um vínculo tão profundo e raro, começa a enxergar a beleza nas outras pessoas e situações também. Você se torna mais paciente, mais compreensivo. O amor que vocês compartilham age como uma luz que brilha através de você, afetando todos que encontra. Você percebe que não se incomoda mais com pequenos dramas ou conflitos sem importância. Está focado no quadro maior e no sentido mais profundo da vida. Essa maturidade é um presente direto do vínculo que você cultivou. À medida que avança, vai perceber que essa pessoa não é apenas uma parceira, é uma força que desperta o seu melhor eu. Ela te desafia a ser melhor sem fazer você se sentir insuficiente. Cada obstáculo que vocês superam juntos deixa os dois mais fortes e mais confiantes. As vidas de vocês se tornam um exemplo bonito do que acontece quando duas pessoas honram uma ligação verdadeira. Vocês foram além dos sinais e do silêncio
e chegaram a uma vida de impacto real, onde o amor de vocês é a base de tudo que constroem. Manter esse alto nível de energia exige que você proteja a conexão da rotina da vida diária. Com o passar do tempo, o maior perigo para um vínculo profundo não é uma grande briga, é o acúmulo lento de pequenos momentos ignorados. Para evitar isso, trate o seu parceiro com a mesma curiosidade que tinha quando ainda se perguntava se ela gostava de você. Nunca pare de procurar os detalhes escondidos nos olhos dela. Ao permanecer curioso, você mantém a faísca viva e evita que o relacionamento se torne um hábito em vez de uma escolha. Aprenda também a navegar pelos ciclos de energia que acontecem em todo vínculo profundo. Haverá épocas em que a conexão vai parecer elétrica e intensa, e outras em que vai parecer tranquila e estável. Não confunda os momentos tranquilos com perda de amor. Veja-os como um tempo para as almas descansarem e assimilarem tudo o que aprenderam juntas. Assim como o oceano tem marés, a conexão emocional de vocês tem um ritmo natural. Se você confiar nesse fluxo sem forçar, vai perceber que o vínculo se aprofunda justamente durante os momentos de tranquilidade. A comunicação deve continuar sendo a sua ferramenta mais forte, mas precisa evoluir para uma prática de honestidade genuína. Isso significa ter coragem de compartilhar seus medos e o seu crescimento, mesmo quando for desconfortável. Como as almas de vocês estão tão próximas, qualquer pequeno segredo ou sentimento não dito pode criar uma ondinha na energia compartilhada. Ao limpar o ar com gentileza e imediatamente, você mantém a conexão de vocês transparente e luminosa. No fim, você vai perceber que essa conexão é algo vivo, que precisa ser alimentado com gratidão. Reserve um momento todos os dias para reconhecer o milagre de ter encontrado essa pessoa entre bilhões de outras. Esse simples ato eleva a sua vibração e atrai ainda mais experiências positivas para a vida de vocês. Vocês não são mais apenas duas pessoas vivendo lado a lado. São dois espíritos construindo algo juntos. Enquanto priorizarem a alma acima do ego, a conexão de vocês permanecerá uma fonte de luz, guiando os dois em direção a um futuro ainda mais bonito do que o que imaginaram pela primeira vez no silêncio. Pare de tentar fazer com que ele sinta sua falta desaparecendo. Eu sei que isso soa contraditório, mas aqui está o que ninguém te conta sobre a psicologia masculina. Quanto mais você tenta fazer com que ele sinta sua falta, mais esquecível você se torna. E eu vou provar isso para você nos próximos minutos. Consciência, psicologia de verdade e estratégias que realmente funcionam. Sou Andréia Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste momento, você provavelmente está fazendo uma de três coisas. Ou está dando a ele tudo o que ele quer quando ele quer, ou está se fazendo de difícil, esperando que ele corra atrás, ou está presa naquele meio termo, tentando ser perfeita e se perguntando por que ele está perdendo o interesse. Todas as três abordagens têm uma coisa em comum: estão focadas nele e não em você. Mas e se eu te dissesse que as mulheres pelas quais os homens se apaixonam, aquelas que eles não conseguem esquecer, aquelas que eles perseguem por meses ou até anos depois do término, essas mulheres não estão jogando joguinhos. Elas operam dentro de uma estrutura psicológica completamente diferente. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente qual é essa estrutura e como usá-la. Eis a verdade que vai mudar tudo para você. Os homens não sentem falta de mulheres que tentam ser sentidas. Eles sentem falta de mulheres que criam dependência emocional. Há uma diferença enorme e entender isso transformará a maneira como você aborda cada interação com ele a partir de agora. A maioria dos conselhos diz para você se afastar, ser misteriosa, não mandar mensagem primeiro.
Isso é coisa de amador, são táticas. O que vou te ensinar hoje é guerra psicológica, mas do tipo elegante, do tipo em que ele nem percebe o que está acontecendo. Ele só sabe que precisa mais de você. Então, se você está cansada de se perguntar se ele está pensando em você, se já se cansou de analisar as mensagens dele em busca de significados ocultos e se quer saber como é ter um homem que realmente anseia pela sua presença, então preste atenção em cada palavra que vou dizer, porque vou te mostrar exatamente como reprogramar o cérebro dele para associá-la a sentimentos que ele não consegue encontrar em num outro lugar. Vamos começar com a maior mentira que já te contaram sobre fazer os homens sentirem sua falta. Preparada? A mentira é que a ausência faz o coração ficar mais apegado. Não é assim que o cérebro masculino funciona. A ausência sem significado emocional apenas gera indiferença. Mas a ausência após um impacto emocional cria obsessão. Pense na sua música favorita. Você não sente falta do silêncio, você sente falta daquela melodia específica, daquela letra, da maneira como ela te faz sentir. Isso é a impressão emocional e é o segredo para fazer um homem sentir tanta falta de você que ele não consegue se concentrar em mais nada. Eis o que realmente acontece no cérebro dele quando você desaparece sem criar essa impressão emocional. Primeiro, nada. Literalmente nada. A mente dele não te procura porque não há nada significativo para procurar. Você se torna um ruído de fundo que parou de tocar e ele mal percebe a diferença. Mas quando você entende como criar o que eu chamo de abstinência emocional, algo fascinante acontece. O cérebro dele começa a buscar ativamente os sentimentos que você lhe proporcionava. Não você especificamente, mas a maneira como ele se sentia perto de você. E quando ele não consegue encontrar esses sentimentos em nenhum outro lugar, é aí que a verdadeira saudade começa. Em minha prática clínica, observei uma resposta neuroquímica fascinante que ocorre quando alguém sente prazer e, em seguida, esse prazer é repentinamente retirado. O cérebro libera a dopamina, não quando conseguimos o que queremos, mas quando estamos antecipando a conquista do que queremos. Essa antecipação cria um ciclo de desejo intenso que é incrivelmente poderoso. Muitas mulheres ativam esse ciclo ao contrário. Elas fornecem doses constantes de dopamina por meio de mensagens de texto, atenção e disponibilidade. Depois se perguntam: por que se afastarem não gera desejo? É porque elas nunca criaram a lacuna de antecipação em primeiro lugar. Então, como criar um distanciamento emocional em vez de simplesmente desaparecer? Tudo começa com a compreensão dos 3 tipos de memória emocional que os homens formam em relação às mulheres. O primeiro é a memória de conforto. Essa é segura, previsível, agradável. Ele se lembra de você com carinho, mas não sente desejo. O segundo é a memória de atração. Essa é física, excitante, mas geralmente superficial. Ele te deseja fisicamente, mas não sente sua falta especificamente. Mas o terceiro tipo é onde a mágica acontece. Chama-se memória de identidade. É quando você o faz se sentir uma versão melhor de si mesmo, quando você ativa partes da personalidade dele que ele ama, mas raramente consegue expressar. Quando você o vê de uma forma que o faz se sentir mais vivo, mais capaz, mais interessante do que ele normalmente se sente, a memória de identidade é viciante porque está ligada à autoestima dele. E quando você está longe, ele não sente apenas a sua falta, ele sente falta de quem ele é quando está com você. Essa é a diferença entre alguém esquecer que você existe e alguém passar noites em claro se perguntando quando vai te ver de novo. A seguir, vou te mostrar exatamente como criar memória de identidade em qualquer homem, independentemente de quanto tempo vocês se conhecem ou qual já a sua situação atual. Mas primeiro, deixe-me falar sobre a única coisa que destrói a memória de identidade mais rápido do que qualquer outra coisa: a previsibilidade.
Quando um homem consegue prever suas reações, sua disponibilidade, suas respostas, sua energia, você se torna emocionalmente plana na mente dele. Não há mistério, nenhuma descoberta, nenhum motivo para o cérebro dele continuar tentando te decifrar. Mas é aqui que fica interessante. Imprevisibilidade não significa ser volúvel ou inconsistente. Significa ser emocionalmente dinâmica. Significa mostrar diferentes facetas de si mesma em momentos inesperados. Significa ser carinhosa e conectada num dia e misteriosamente ocupada no outro. Não porque você esteja jogando joguinhos, mas porque você tem uma vida rica e plena da qual ele vislumbra momentos. As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos são assim. Elas estão presentes quando querem estar presentes e ausentes quando querem estar ausentes. Não há desespero, nem análises, nem dúvidas se estão fazendo a coisa certa. Elas fluem com a própria energia e deixam os homens se adaptarem ao ritmo delas em vez do contrário. Isso cria o que eu chamo de efeito montanha-russa emocional. Não o tipo prejudicial em que você oscila entre o calor e o frio, mas o tipo intrigante em que ele nunca sabe ao certo qual versão de você vai encontrar e todas elas o fascinam. Agora deixe-me mostrar exatamente como criar uma memória de identidade com qualquer homem a partir de hoje à noite. A chave é aprender a refletir para ele as partes de si mesmo que ele ama, mas que não consegue expressar com frequência suficiente. Todo homem tem aspectos ocultos da sua personalidade, dos quais se orgulha, mas raramente demonstra. Talvez ele seja engraçado, mas trabalhe num emprego sério. Talvez seja criativo, mas passe a maior parte do tempo sendo prático. Talvez seja aventureiro, mas leve uma vida rotineira. Talvez seja inteligente, mas esteja rodeado de pessoas que não apreciam esse seu lado. Sua missão é se tornar a mulher que enxerga e celebra esses aspectos ocultos. Não de forma óbvia, mas sutilmente. Quando ele fizer uma piada, não ria simplesmente. Diga que ele tem um senso de humor único. Quando ele compartilhar uma ideia, não concorde apenas. Diga que ele tem uma mente interessante. Quando ele correr um pequeno risco, reconheça seu espírito aventureiro. Eis a chave. A maioria das mulheres elogia os homens por coisas óbvias, sua aparência, seu trabalho, seus bens. Mas os elogios que criam uma memória de identidade são aqueles que reconhecem traços de caráter, peculiaridades da personalidade e maneiras de ser que ele valoriza, mas raramente ouve serem reconhecidas. Quando você faz isso consistentemente, algo mágico acontece no cérebro dele. Você passa a ser associada à versão favorita dele de si mesmo, e os homens se tornam viciados em pessoas que os fazem sentir-se no seu melhor. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das mulheres ignora. Depois de criar essa memória de identidade, depois de mostrar a ele essa versão dele, você precisa criar espaço para que ele sinta falta dela. Você não pode estar disponível o tempo todo para lhe proporcionar essa sensação. É aí que entra o distanciamento emocional. É aqui que a ausência estratégica se torna poderosa. Não uma ausência aleatória, nem uma ausência manipuladora, mas um espaço intencional que permite que a impressão emocional que você criou ecoem na mente dele. Vamos falar sobre a arte da presença e ausência estratégicas. Não se trata de desaparecer aleatoriamente ou se fazer de difícil. Trata-se de entender o ritmo emocional e usá-lo para criar uma atração psicológica quase irresistível. Aqui está a estrutura que desenvolvi ao longo de décadas observando relacionamentos bem-sucedidos. Eu a chamo de método dos picos e vales. Você cria picos emocionais por meio de conexões significativas e vales através da ausência estratégica. O contraste entre esses dois estados é o que cria o desejo. Durante os momentos de ápice, você está totalmente presente, você está envolvida, você está mostrando aquela parte oculta de si mesma,
você está refletindo as melhores qualidades dele, você está criando profundidade emocional. Essas interações não precisam ser longas. Às vezes, os apps mais poderosos são momentos breves, porém intensos, de conexão. Então, em vez de manter essa mesma energia constantemente, você cria um vale, você se torna menos disponível, não de uma forma fria, mas de uma forma misteriosa. Você tem outras coisas acontecendo, você nem sempre está disponível, você está vivendo a sua vida e ele consegue fazer parte dela às vezes, não o tempo todo. O período do vale é crucial porque é quando a mente dele processa o que aconteceu durante o ápice, é quando a memória emocional se solidifica, é quando ele começa a ansiar pela próxima experiência de ápice com você. A maioria das mulheres tem medo dos vales. Elas pensam que isso significa perder a conexão, mas os vales são, na verdade, o que tornam os apps significativos. Sem contraste, não há intensidade. Sem espaço, não há saudade. Veja como aplicar isso na vida real. Digamos que você tenha uma conversa incrível com ele numa noite. Ótima conexão, risadas, profundidade. Esse é o ápice. Em vez de tentar recriar essa mesma energia imediatamente por mensagens ou ligações, você dá espaço. Você se torna um pouco menos disponível nos próximos 1 ou 2 dias. Você o deixa absorver essa experiência positiva sem diluí-la. Durante o período de afastamento emocional, você não o ignora completamente, mas também não o procura. Você se mantém neutra, mas receptiva quando ele entra em contato. Você está focada na sua própria vida. Você cria um mistério sobre o que está fazendo e com quem está. O que acontece durante esse período é fascinante. O cérebro dele começa a reproduzir a experiência do ápice. Ele começa a se perguntar quando isso acontecerá novamente. Ele começa a pensar no que você está fazendo. A memória emocional de como ele se sentiu bem com você começa a se intensificar porque não está sendo diluída pelo contato constante. Agora vamos falar sobre táticas específicas para criar esse distanciamento emocional em diferentes situações, começando pelas mensagens de texto, porque é aí que a maioria das mulheres se sabota sem perceber. O maior erro que as mulheres cometem com mensagens de texto é tratá-las como uma conversa, em vez de como moeda de troca emocional. Cada mensagem deve gerar expectativa, criar intriga ou reforçar a memória da relação. Enviar mensagens apenas para preencher o silêncio ou manter contato constante. Na verdade, funciona contra você. Aqui está uma estratégia poderosa para mensagens de texto. Em vez de perguntar como foi seu dia, tente algo como: acabei de pensar em algo que você disse ontem. Ficou na minha cabeça. Então, não explique imediatamente. Deixe que ele pergunte o que era. Isso cria curiosidade e mostra que ele está se esforçando para manter o contato mesmo quando vocês estão distantes. Outra abordagem é a mensagem de retorno. Mencione algo específico de uma conversa anterior que tenha mostrado a personalidade dele de forma positiva. Vi algo hoje que me lembrou daquela história que você contou sobre sua viagem ao Japão. Seu lado aventureiro é muito atraente. Isso reforça a memória da relação enquanto gera uma pequena dose de dopamina. Mas aqui está a chave para as mensagens de texto. Não esteja constantemente disponível para responder. Não tente acompanhar o tempo de resposta dele. Não se sinta obrigada a manter as conversas. Às vezes, envie algo interessante e depois desapareça por algumas horas. Deixe-o se perguntando o que você está fazendo. Isso não significa ser rude ou jogar joguinhos. Significa ter uma vida além do celular. Significa valorizar seu tempo e energia. Significa entender que a disponibilidade imediata diminui o seu valor percebido na mente dele.
Agora vamos abordar o elefante na sala. E se você já estiver disponível demais, e se você for a primeira a mandar mensagem, sempre respondendo imediatamente, sempre sendo prestativa, é possível reverter isso? Com certeza. Mas isso requer uma mudança estratégica que pode parecer desconfortável no início. A chave é criar o que eu chamo de quebra de padrão. Você precisa quebrar o ritmo previsível que estabeleceu e criar curiosidade sobre a mudança. Veja como fazer isso sem ser dramática ou óbvia. Comece diminuindo gradualmente sua disponibilidade. Não passe de mandar mensagens o dia todo para um silêncio absoluto. Isso é muito brusco e provavelmente terá o efeito contrário. Em vez disso, torne-se um pouco menos responsiva gradualmente. Se você costuma responder em 5 minutos, comece a demorar 30. Se você costuma mandar mensagem de bom dia primeiro, às vezes pule essa etapa. Se você está sempre livre quando ele quer sair, comece a ter outros planos ocasionalmente. O objetivo é criar uma sutil confusão na mente dele. Ele deve começar a se perguntar por as coisas parecem diferentes, mas sem conseguir identificar exatamente o que mudou. Essa confusão cria envolvimento mental, e o envolvimento mental é o primeiro passo para o desejo. Em minha experiência clínica, observei que quando alguém está sempre disponível, o cérebro o categoriza como um recurso que sempre estará lá. Não há urgência, nenhum medo de perda, nenhum motivo para priorizá-lo. Mas quando a disponibilidade se torna incerta, o cérebro recategoriza essa pessoa como algo que pode ser perdido, o que desencadeia um comportamento de busca. Mas você precisa ter cuidado durante essa transição. Não se torne fria ou distante. Não o castigue por sua disponibilidade excessiva anterior. Simplesmente torne-se mais seletiva sobre quando e como você interage. Mostre a ele que seu tempo e energia são recursos valiosos que ele precisa conquistar para ter acesso. Agora vamos falar sobre o cenário pós-érmino, porque é quando os princípios do afastamento emocional são mais eficazes. Se você terminou recentemente com alguém e quer que essa pessoa sinta muita saudade, a primeira coisa que você precisa entender é que seus instintos provavelmente estão errados. Seus instintos estão dizendo para você entrar em contato, explicar, consertar as coisas, mostrar a ele o que ele está perdendo. Todos esses instintos trabalham contra você. Eles diminuem o mistério, reduzem seu valor e impedem que o processo de afastamento emocional funcione. Em vez disso, você precisa desaparecer completamente por um período significativo, não apenas do celular dele, mas de toda a consciência dele, sem interação nas redes sociais, sem aparecer onde ele possa estar, sem contato por meio de amigos em comum. Você precisa se tornar um fantasma. Mas aqui está o que torna isso diferente dos conselhos típicos de contato zero. Enquanto você estiver ausente do mundo dele, você não estará sentada esperando que ele entre em contato. Você estará ativamente melhorando sua vida de maneiras que o surpreenderiam se ele soubesse delas. O efeito psicológico dessa abordagem é devastador no melhor sentido possível. Enquanto ele espera que você corra atrás dele, que se quebre, que precise dele, você se torna alguém que não precisa de ninguém. Essa contradição cria uma dissom cognitiva que alimenta pensamentos obsessivos. Vamos falar sobre os erros que destroem o distanciamento emocional e fazem com que você seja esquecível em vez de inesquecível. O primeiro e maior erro é quebrar a sua própria ausência. Você cria espaço, ele começa a sentir sua falta, você sente a atração e então entra em contato porque também sente falta dele ou porque tem medo de perdê-lo. Isso destrói completamente a estrutura psicológica que você construiu. Mostra a ele que sua ausência não foi porque você tinha coisas melhores para fazer, foi porque você estava jogando um jogo. E quando ele percebe que é um jogo, ele para de jogar. O verdadeiro distanciamento emocional só funciona quando é autêntico, quando você realmente tem uma vida tão plena que não precisa de contato constante com ele,
quando sua ausência é um resultado natural das suas prioridades e não uma jogada calculada para chamar a atenção. O segundo erro é ser inconsistente com a sua energia quando você interage com ele. Que você criou espaço e ele entra em contato, não seja fria ou severa. Seja carinhosa, mas breve. Seja agradável, mas não insistente demais. Mostre que você está feliz em receber notícias dele, mas que não está desesperada por sua atenção. Outro erro crucial é negligenciar o seu próprio desenvolvimento durante os períodos de ausência. Se você está criando espaço, mas passa esse tempo obcecada por ele, stalkeando suas redes sociais, analisando o seu comportamento, você ainda está energeticamente disponível para ele? Você ainda está naquela frequência desesperada e carente, mesmo que não a expresse externamente? As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos usam seu tempo sozinhas para se tornarem mais interessantes, mais confiantes, mais realizadas. Elas cultivam hobbies, constroem amizades, progridem em suas carreiras, melhoram sua saúde, exploram novos interesses. Quando se reconectam, são genuinamente mais atraentes porque cresceram. Agora vamos falar sobre a mentalidade que torna tudo isso fácil em vez de exaustivo. As mulheres que naturalmente inspiram obsessão não pensam em inspirar obsessão. Elas pensam em viver bem, elas pensam em honrar suas próprias necessidades, elas pensam em construir uma vida tão plena que qualquer homem que queira fazer parte dela precise agregar valor significativo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Em vez de se perguntar como faço para que ele sinta minha falta, você começa a se perguntar: como crio uma vida tão incrível que qualquer um sentiria falta de fazer parte dela? Em vez de se concentrar no comportamento dele, você se concentra no seu próprio crescimento. Quando você age com essa mentalidade, o distanciamento emocional se torna natural. Você não está disponível o tempo todo porque tem coisas importantes para fazer. Você não manda mensagens constantemente porque tem outras fontes de satisfação. Você não corre atrás porque não está agindo por carência. Esse foco autêntico em si mesma cria a forma mais poderosa de atração, porque não é carência nem manipulação, é simplesmente magnético. Em minha prática, observei que os homens são atraídos por mulheres que estão genuinamente satisfeitas com suas próprias vidas, porque essa satisfação é rara e atraente. Vamos criar seu plano de ação para se tornar a mulher que ele não consegue esquecer. Não se trata de seguir regras cegamente. Trata-se de entender os princípios e adaptá-los à sua situação específica. O primeiro passo é a quebra imediata de padrões. Se você tem estado muito disponível, a partir de hoje, reduza seu tempo de resposta em 50%. Se você costuma responder em 5 minutos, espere 10. Se costuma responder imediatamente, espere 1 hora. Essa pequena mudança criará curiosidade imediata sem ser drástica. O segundo passo é a auditoria de energia. Analise suas interações com ele na última semana. Quanta da sua energia emocional foi direcionada a ele em comparação com a sua própria vida e objetivos? A proporção não deve ser superior a 30% para ele e 70% para você. Se estiver desequilibrada para o outro lado, você precisa trabalhar nisso. O terceiro passo é criar experiências marcantes. Na próxima vez que interagir com ele, concentre-se inteiramente em criar uma profundidade emocional. Faça perguntas que revelem a personalidade dele. Compartilhe algo genuíno sobre você. Faça-o rir. Crie um momento que se destaque das interações típicas. O quarto passo é a ausência estratégica. Depois de criar essa experiência marcante, fique menos disponível por 48 a 72 horas. Não inicie contato. Concentre-se na sua própria vida. Deixe ou aproveitar essa experiência positiva sem diluí-la. O quinto passo é a implementação consistente. Esta não é uma estratégia pontual, é uma nova forma de agir. Continue com o ritmo de altos e baixos.
Continue priorizando sua própria vida. Continue sendo seletiva sobre quando e como você se envolve. E se ele não responder da maneira que você espera, isso é crucial entender. Nem todo homem responde bem ao distanciamento emocional. E essa é uma informação valiosa. Se alguém não sente sua falta quando você não está constantemente disponível, significa que a conexão não era tão profunda quanto você pensava. Não leve para o lado pessoal. Algumas pessoas simplesmente não são energeticamente compatíveis com você. Alguns homens preferem mulheres que estão sempre disponíveis porque é mais fácil e exige menos esforço da parte deles. Esses não são os homens que você quer. De qualquer forma, o homem certo para você responderá ao seu aumento de autoestima e seletividade, melhorando a própria presença. Ele se dedicará mais a passar tempo com você. Ele estará mais presente quando vocês estiverem juntos. Ele começará a valorizar o acesso a você porque perceberá que não é garantido. Lembre-se, o objetivo não é manipular alguém para que ele te queira. O objetivo é apresentar a versão mais atraente de si mesma, que é a de uma mulher que se valoriza o suficiente para ter limites e padrões. Então, sim, eu te dei estratégias específicas para criar distanciamento emocional e fazer os homens sentirem sua falta. Mas a verdadeira mágica acontece quando você usa essas estratégias para se reconectar com o seu próprio poder e valor. Quando você se lembra de que não está tentando convencer ninguém a te querer, você está simplesmente sendo seletiva sobre quem terá acesso à mulher incrível que você já é. Yeah.